Paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria e esperança que mais uma vez eu me dirijo a vocês e nesta oportunidade nós estaremos meditando no Salmo 23, uma das mais belas e amadas passagens da Palavra de Deus. Todos nós praticamente conhecemos o Salmo 23. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Isso significa relacionamento. Nesse tempo de adversidade, precisamos fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor. A palavra meu é um pronome possessivo, ou seja, precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. De certa forma, Ele é propriedade exclusiva das ovelhas, porque Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, e o texto continua dizendo: nada me faltará. Ou seja, nada me faltará significa que por si só o Senhor, o pastor, já é suficiente em nossas vidas. Significa que não faltará suprimento, porque o pastor é a fonte de todas as nossas necessidades. Então, nada me faltará, por quê? Porque por si só, o Senhor Jesus é a fonte de onde advém todas as nossas bênçãos. Por isso que Mateus 6,33 nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes. Isso significa cuidado, significa consolo, descanso, né? Então nós precisamos tomar posse dessas verdades. O bom pastor, ele leva as suas ovelhas ao descanso, ele cuida, ele escolhe um lugar tranquilo onde elas podem descansar, tá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso significa segurança, tranquilidade em nos conduzir. Amém? Guia as nossas vidas às águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Isso significa que Ele nos dá alívio em meio às tribulações. Ele refrigera a nossa alma angustiada, cansada, preocupada. Ele nos dá o refrigério que vem do céu. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Isso significa propósito, significa filiação, paternidade, ou seja, Ele nos dá o seu nome, Ele coloca em nós o seu próprio nome, Ele investe a sua dignidade em nossas vidas, nos guiando pelo amor do seu nome. Nome é algo fundamental. Nome, geralmente, biblicamente, o nome, ele significava muitas vezes a personalidade de alguém. Nós podemos ver que a palavra Abraão significa pai de muitas nações, assim como Abraão foi o pai de muitas nações. Isaac significa riso, né? Foi justamente o que aconteceu quando o anjo deu a notícia a Sara que ela seria mãe. Então ela riu e o nome Isaac significa riso. Então, pelas variedades dos nomes, significava a personalidade de alguém. E o nome de Deus significa a personalidade de alguém que é fiel, de alguém que é todo-poderoso, de alguém que é leal, de alguém que nos ama, de alguém que assumiu a nossa filiação. E o texto continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Como cristãos, não estamos isentos de adversidades e aflições. Andamos pelo vale da sombra da morte. Mas a palavra de Deus nos diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Não estamos só nesse trajeto, nesse caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
o texto continua dizendo: não terei medo algum. Isso significa fé, confiança naquele que nos deu a certeza que estaria conosco. Significa presença, fidelidade. Não terei medo nenhum, fé naquele que está presente em nossas vidas, porque o texto continua dizendo: porque tu estás comigo. Deus está conosco. Deus não é homem para que minta. E Ele nos prometeu: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Tá? E o texto continua dizendo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Vara significa disciplina, e o cajado significa um instrumento pelo qual nos ajuda a conduzir, a nos manter no caminho o qual o bom pastor quer que nós andemos. Então, a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, são instrumentos de proteção, são instrumentos em que vai nos conduzir, a nos manter no caminho que Ele, como nós já falamos, que Ele quer nos conduzir. O texto continua também ainda dizendo que a tua vara e o teu cajado me consola. Nós já falamos que é direcionamento, né? Prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui não significa vingança, exibição. Isso aqui significa honra. A palavra de Deus diz que eu amo aqueles que me honram, e aqueles que me honram, eu estarei dando a eles a minha honra. Mas aqueles que me desprezam será por mim desprezados. Então prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos ou das minhas adversidades. Unges a minha cabeça com óleo. Isso significa consagração. Significa que o Senhor nos consagrou para sermos ovelhas do seu pasto. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Significa abundância. A palavra de Deus disse que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A palavra abundância aqui não significa sempre que nós teremos abundância de bens, aquisição de bens em si. Significa plenitude de alegria, abundância, satisfação de estar no caminho de Deus. Unges a minha cabeça com óleo, Ele me consagra. E Ele ainda fala que haverá uma fonte de abundância, né? E a última palavra do Salmo 23 disse que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Isso significa lealdade, como o próprio texto já diz, significa bondade e misericórdia. Ele não nos deixará, porque Ele é leal. Muitas vezes Ele disse ao povo de Israel: "Ó Israel, busca o Senhor teu Deus, porque o Senhor seu Deus é leal." Então Ele estará conosco em todos os caminhos. Certamente que a bondade e a misericórdia dele estarão conosco todos os dias da nossa vida. Davi compreendeu isso. Davi entendeu isso. Davi disse: fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E a última frase disse: habitarei na tua casa para todo o sempre. Ou seja, enquanto eu estiver vida, eu estarei na casa do Senhor. A casa do Senhor será o meu lugar, onde eu vou aprender de Deus. O Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha carne e o meu coração clamam pelo Deus vivo. E o texto continua dizendo que até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para os seus filhotes. Hoje estamos, de certa forma,
impossibilitado de estar na casa do Senhor no sentido literal. Mas em breve retornaremos e daremos o devido valor daquilo que Ele tinha nos dado ou daquilo que Ele tem preparado para nós. E eu animo vocês a ficarem firmes, a estarem confiantes, porque a tempestade passa, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero orar com cada um. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos agradecer o nosso Deus. Pai Santo, somos conduzidos pelo bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas não seguem o estranho, porque elas conhecem a voz do bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O Senhor disse que ninguém tira da tua mão, ninguém pode arrebatar da tua mão, porque aquilo que o Pai te deu é maior do que tudo. Nos conduz nesses momentos de aflição, nesses momentos de adversidade. Não terei medo nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, nos consola. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço, amada igreja.